Pessoal, então vamos lá. Mais um vídeo aí do StarCast, o podcast do StarT, né? O nosso projeto aí de ajuda para você que quer melhorar algumas habilidades, ter um pouco mais de visão, mudanças de mindset. Em um assunto importantíssimo também hoje, que é sobre objetivo, metas e sonhos. E é um assunto muito delicado, que abrange diversas coisas. Nós vamos fazer uma conversa aqui bem tranquila, opiniões. E eu queria conversar agora com o Daniel, meu grande amigo, que está aqui ao lado aí, que é um cara determinado, é um cara que tem muitos objetivos. Eu conheço ele há muito tempo. Eu já fiz até um vídeo falando que é uma das pessoas que eu acho que tem mais foco assim próximos a mim. Então, caralho, não deixe deixa eu dar um abraço. Obrigado. Não deixe de assistir esse vídeo para você se espelhar um pouquinho e ter algumas visões diferentes. Então vamos lá. Cara, você no Instagram StarT, nós dois juntos administramos, e você lançou uma pergunta esses dias, né? Qual de vocês que assistem, que acompanham, tem objetivos bem definidos na sua vida? Qual vocês acham que é a porcentagem de pessoas que tem isso? E quando eu falo bem definido, vocês viram aí no começo a gente conversando, às vezes é importante ter anotado mesmo, né? Uhum. E aí, qual foi essa porcentagem? Você acha que essa porcentagem saiu no nosso Instagram reflete a realidade? Olha, Daniel, no nosso Instagram, o percentual de pessoas que têm objetividade, que têm objetivos claros, em torno de 70%. 30% não tem os objetivos claros, né? Porém, o nosso trabalho é bem orgânico e acaba que algumas pessoas que nos seguem já têm um mindset, já começa a visualizar algumas coisas e a gente pode ter uma percepção errada. Porque nos nossos arredores, né, nós percebemos que as pessoas que não têm objetivo claro são maiores do que os 30%, né? E a gente fica bem feliz assim, porque apesar do nosso projeto ser inicial, né, nós estamos com 8 meses aí de projeto, 9, tem bastante pessoas assim que vem agradecendo, demonstrando interesse, porque já vem mudando, né, é um processo. E a gente espera atingir no futuro um grupo onde a gente faz perguntas, vocês têm objetivos claros? 100% responder sim. A pessoa vai falar óbvio, né? Exatamente. Ué, claro? Como assim? Então, assim, é isso que eu queria puxar, porque assim, no Instagram, no nosso Instagram StarT, essa porcentagem foi muito alta. Porque as pessoas que estão ali, elas realmente já estão interessadas nesse assunto, então são pessoas mais engajadas, mais interessadas. E nós fizemos 2 abordagens lá no meu consultório, com as meninas que trabalham comigo, e a gente ficou surpreendido também com a resposta delas. Mas elas já estão lá comigo tem muito tempo, elas acompanham o StarT, elas me acompanham. Então a gente vê que independente de Instagram ou de StarT, de StarT, de YouTube, a gente começa a influenciar muita gente que está ao redor da gente. Exatamente. Pessoas que trabalham com a gente, família, né? Tá aí o Alisson que não mente aí, que diz que gravando aqui ele consegue aprender muita coisa. Por quê? Porque as pessoas com quem você convive influenciam demais, né, o seu desenvolvimento pessoal e aonde você vai chegar, né? Eu vou falar a verdade para você, em relação, nós vamos falar uma coisa empírica aqui, né, porque acho que nunca se fez uma pesquisa grande em relação a isso. Eu falo para você que 20% ou menos hoje tem objetivos bem definidos. Quando a gente fala de objetivos e metas bem definidos, a pessoa parou para pensar, ela anotou num papel, ela estabeleceu prazos, né? Cara, talvez menos que 10%. Daniel, e olha só, Dani. Bom, e com relação a pessoa estar clara, né, com relação aos objetivos, concordo com você plenamente, foi o que a gente falou. Só que existe um detalhe além disso, porque muitas pessoas não sabem definir esses objetivos e não conseguem ser específicos, não conseguem traçar uma rota para esses objetivos, né? Então a questão não é nem assim, quais são os objetivos, é como encarar esses objetivos, como determinar esses objetivos, porque isso é muito vago, né? Então a gente podia começar a falar um pouquinho sobre isso, você que engaja bastante nisso, que é um assunto que você domina, se você pudesse falar para o pessoal assim, o que seria um objetivo? Cara, primeiro, por exemplo, vou dar um exemplo eu.
Isso tudo começou a entrar na minha vida há pouco tempo. Começar a pensar nisso. Ontem a Milena contou para você, né, minha esposa, que a gente já há alguns anos, a gente encerra um ano traçando objetivos para o próximo ano. Ah, não, esse ano eu quero começar a correr. Esse ano a gente quer terminar de construir nossa casa. Esse ano... Então a gente colocou isso na nossa vida, alguns anos depois a gente estava casado. Então vamos colocar aí que é algo que entrou na minha vida há 3, 4 anos, essa questão de estabelecer o objetivo. Mas ficava restrita a isso aí. A gente ia lá, colocava isso, eu inclusive anotava no meu celular e seguia um ano, esquecia daquilo ali, né? E eram, na maioria das vezes, objetivos de curto prazo, coisas que eram muito palpáveis, que estavam em processo de acontecer ali naquele ano mesmo, né? E eu vejo que eu mesmo, quando era jovem, e ainda sou jovem, mas assim, eu vejo que eu mesmo há muito tempo subestimei o poder de estabelecer objetivos no papel, traçar essas metas, colocar prazo para essas metas e desenhar um plano para chegar lá. Eu sempre subestimei isso, principalmente quando se fala de objetivos a médio e longo prazo, né? É muito fácil estabelecer objetivos de curto prazo. Ah, eu quero, sei lá, viajar para Perinópolis. Ah, eu quero tirar uma sexta-feira por mês, que a gente falou, sem trabalhar. Cara, são objetivos que eu sei que são possíveis. E a gente, geralmente, quando senta para escrever, a gente fica muito preso nisso. A metas e objetivos que são possíveis. A gente, cara, há 8 anos atrás, vamos por 10. Aonde você estava há 10 anos atrás? Fala para mim. Então imagine, 10 anos atrás eu já estava formado em medicina, né? E 10 anos atrás a gente não tinha essa visão toda. Eu digo assim, por exemplo, vamos especificar, familiar. Você era casado há 10 anos atrás? Não. Você tinha filho? Não. Hoje você é casado, tem filho. Na parte de relacionamento, como mudou a sua vida? Exatamente. Profissional, você operava? Ainda não. Não. Você não era cirurgião plástico? Não. Tá. Financeiramente, você imagina que quantos por cento do que você ganha hoje você ganhava 10 anos atrás? Exatamente. Eu imagino que eu ganhava 5% do que eu ganho hoje. E veja que isso é complexo, né, Daniel? Igual a gente comentou essa semana, porque, de fato, nós tendemos a um pensamento de objetivos a curto prazo, porque isso tende a mudar e muitas vezes a gente não vislumbra coisas muito futuras. Porque a gente tem que viver o hoje, tem que trabalhar, tal, a gente está ali, está certo, isso também. Mas é engraçado, porque se você pegar 10 anos atrás, eu não ficava refletindo assim, nossa, eu quero essa casa, eu quero ter esse patamar. A gente só vivia aquilo ali e aí estabelecendo alguns objetivos de curto prazo. Então assim, terminei a faculdade, eu quero fazer cirurgia geral. Próximo passo. Próximo Vou passo. focar nesse estudo aqui para ser cirurgião geral. Exatamente, fazer cirurgia plástica. Bom, terminei, morava no Rio de Janeiro, quero ir para Ribeirão, vou para Ribeirão. E a gente vai determinando isso. E aí, olha só que interessante, né? Então você não tinha essa visão assim, quando você terminou medicina, falando, não, eu quero fazer cirurgia geral, fazer cirurgia plástica, quero atender não sei aonde, quero ser não sei o quê, quero ganhar tanto, quero ser casado. Isso tudo, que é o mais longo prazo, você tinha bem definido? Não tinha bem definido. E por isso que vem a maturidade, e eu acho que isso faz parte. Então, assim, imagina você com uma cabeça de 25, 26 e hoje 37. Então, isso faz parte do 36. Nosso processo, né? Então faz parte... Não, eu tenho 37 também, errei. Eu vou fazer 38 esse ano. Então faz parte desse processo, né? Que a gente vai tendo algumas maturidades e tá tudo bem. Então hoje a gente tem isso muito bem claro, tá tudo muito bem esclarecido. A gente consegue ter alguns objetivos mais a longo prazo, mas conforme vai passando o tempo, a gente começa a avaliar que no início os nossos objetivos tendem a ser financeiros. Com certeza. A maioria das pessoas, quando você vai perguntar os objetivos, existe uma tendência a ter essa questão financeira. E a gente já vem falando aqui mas que não é só isso. Mas eu nem te falo que é muito jovem. Você pode pegar aí pessoa de 50, 60 anos. Se você perguntar o objetivo, ela vai entrar no quesito financeiro. Concordo. Mas existe uma tendência a diminuir isso, né? Porque você tem um filho. Cara, a hora que você tem um filho, é outro amor, é outra visão. Então, às vezes, você está lá trabalhando 14, 15 horas por dia, você quer estar com a sua família, você quer estar com o seu filho. A gente viu isso nas abordagens, né? Sim. As abordagens que a gente fez lá na clínica, uma já tem filho, a outra está grávida. Então, ficou no financeiro, mas também se falou muito no filho.
E muda completamente. Então a gente consegue, a gente vai anotando, vai observando ao longo do tempo que, cara, as questões humanas, né, relacionamento, família, amizade, essas coisas a gente tem que priorizar, né? A gente tem que priorizar porque trabalhar nós vamos conquistar algumas coisas, tal. Mas imagine uma pessoa hoje que descobre uma doença incurável. Aí é aquilo que a gente sempre fala assim, cara, o cara trabalhou a vida inteira em busca do financeiro, do sucesso financeiro, do cargo, do reconhecimento profissional. Aí na hora que ele chegou com 60 e poucos anos, que ele chegou lá, ele tá doente. Ou ele tem um infarto, um derrame, porque não cuidou de outras áreas da vida, saúde. Ou ele chegou lá, quantos filmes tem mostrando isso? Chegou lá, sucesso financeiro, tudo, casamento, acabou, separou. Os filhos não estão nem aí para ele. Porque ele cuidou apenas da esfera financeira e profissional. E ele esqueceu que na vida a gente tem que ter os objetivos certos em relação a todas as áreas da nossa vida. Você tem que ter sim os objetivos financeiros, profissional, mas você tem que ter o familiar, o de relacionamento, de amizade. Você tem que ter o objetivo relacionado ao seu crescimento espiritual, à sua saúde física e mental. E a maioria simplesmente esquece disso tudo, né? Dani, e assim, né? Cara, a gente vê que na medicina, tudo que a gente já estudou, cara, equilíbrio é tudo. Então, só que não é só na medicina. Você tem que ter um equilíbrio nas suas contas financeiras. Você tem que ter um equilíbrio no que você vai gastar. Você tem que ter um equilíbrio no que você vai comer. Você tem que ter um equilíbrio nas suas amizades, o tanto que você sai ou não, se você dorme. E, cara, os objetivos, eles têm que ser equilibrados também. Então, nas esferas, como você disse, tem que ter um equilíbrio. Então, imagine que você foque só no financeiro. Cara, igual você falou, e a família? Aí ele chega um patamar, atinge, né? Porque o cara vai focar naquilo, mas e aí? Qual que é o sentido da vida, né? E Daniel, queria assim, de relance, te fazer uma pergunta, né? Igual você me fez, né? Então, agora, só que eu quero fazer, e eu te conheço desde a faculdade, né? A gente é amiga há muitos anos. Quando você entrou lá no 5º ano de medicina, então, Daniel, só para vocês entenderem, pessoal, o 5º e 6º ano na medicina, nós chamamos internos. O internato. O internato, porque o trabalho é praticamente em hospitais. Prático, né? Só prática. E a gente já queria fazer cirurgia geral, a gente já comunicava, a gente já estava com o objetivo de fazer cirurgia plástica. E aí o Daniel, ele começou a estudar bastante e tal, não sei o que, ele era alguns anos à minha frente na faculdade, e ele meio que se isolou, né, para poder estudar, se empenhar, e ele foi conquistando as coisas. Agora a minha pergunta é, lá no 5º ano, quais eram os seus objetivos? Então, diferente, né? 10 anos atrás, lá no 5º ano de medicina, que você falou assim, não, Pedro, agora eu vou focar em estudar. Os seus objetivos também eram assim? Como é que eram os seus objetivos? Cara, se eu pudesse pegar a minha cabeça hoje, colocar lá no Daniel, mas a única coisa que a gente perde na vida realmente é o tempo, né? O tempo passou, né? Não me arrependo de nada, mas eu vejo o Daniel lá no 5º ano de medicina, eu vejo que a minha visão, eu era um cara muito determinado, disciplinado, igual você falou. Eu abri mão de muitas coisas em alguns momentos da minha vida para poder estudar e conquistar alguns objetivos, mas que eram estritamente, né, na carreira profissional. Então, assim, você sabe disso, né? A gente era muito amigo, a gente saía muito, a gente ficava muito junto, até que chegou um momento ali no meu 5º, 6º ano que eu isolei, eu praticamente... Cara, perdi amizade, não sei se fala perder, né? Não sei se eu perdi as amizades. Acho que você filtrou, né? Filtrou. Tem uma frasinha que fala, você quer ser bem sucedido na vida, aproveita para dar tchau para muita gente. Porque, cara, a partir do momento que você decide, por exemplo, para passar numa boa residência de cirurgia geral, cara, eu precisava enfiar a cara no livro e estudar. Não tinha outra solução. E aí um cara te liga, outro te liga para você sair, você vai negando. Cara, você vai ficando enjoado. As pessoas param de te ligar, elas param de fazer questão de você. Entendeu? E muitas vezes elas vão te ver mal. O cara só quer saber de estudar, aí você passa numa boa residência, vão te falar mais mal ainda de você, né? Não vão nunca te colocar na sua perspectiva. Você simplesmente queria ser bem sucedido. E a minha visão naquela época era essa. Então eu abri mão de muita coisa, de convívio familiar. Eu morava lá na sua cidade de Ribeirão Preto, minha família aqui em Goiás, eu praticamente não vinha. Né? Eu abri mão de amigos, de amizade, de sair, de não sei o quê, de muitas vezes de relacionamentos, porque eu estava 100% focado em estudar.
Me arrependo? Não me arrependo, porque eu sou assim, eu tenho que ser esforçado, porque eu sempre tive uma dificuldade de leitura, de aprender, eu falo assim, eu precisava sempre estudar mais que os outros para conseguir um objetivo semelhante ou um pouco maior, mas eu precisava estudar muito, então eu estudava até 2, 3 horas da manhã, todos os dias, acordando 6 da manhã para ir para os estágios que você falou que era o internato. Então assim, eu era um cara determinado, disciplinado, mas eu tinha objetivos de curto prazo. E eu nunca almejei, assim, eu tenho isso comigo até hoje, eu não tenho objetivos financeiros bem definidos. Eu falo que hoje o que eu tenho, cara, é muito além do que eu sempre sonhei. Eu nunca sonhei com objetivos financeiros. Mas eu tenho uma ganância, eu acredito que seja boa, de ser melhor todo dia, cara. Falar, não, eu fui melhor, eu melhorei. Hoje eu melhorei, eu operei melhor, atendi melhor, eu fui um pai melhor, eu fui um... Então, isso é uma coisa que sempre seguiu comigo, que é algo que nós vamos falar em outro podcast depois, sobre mindset e propósito, né? Propósito de vida. Mas é isso. Eu tive isso. Eu não tinha objetivos de médio e longo prazo. Pode ser que alguma coisa teria sido diferente. Eu não tenho nada que reclamar para Deus, para nada. Hoje, tudo que eu tenho é muito mais do que eu imaginei. Mas eu era focado em objetivos de curtíssimo prazo. Então, e vê, né, Daniel, que é complexo, né? Então, o pessoal que está nos assistindo, entenda que, assim, você estabelecer objetivos é complexo. E depende muito da fase que você está passando, da sua idade, das suas evoluções. O importante é você estar sempre se aprimorando, né? Então, eu acho que existe uma tendência nesse início e tal. Então, assim, são evoluções, né? Então, hoje, por exemplo, é outra cabeça, como você disse, né? Então, a mesma coisa se eu pudesse ter uma visão hoje de mundo lá atrás, seria diferente, mas são os aprendizados, né? E o importante é que a gente sempre fez tudo muito correto, sempre foi muito dedicado. Muito esforço. E as coisas vão passando, você vai evoluindo, os objetivos vão mudando. E aí, cara, e assim, o que acontece comigo que eu vou percebendo é que os objetivos materiais, eles vão ficando cada vez mais distantes. Quanto mais a gente estuda... Vai priorizando menos, né? Quanto mais a gente estuda, mais a gente adquire conhecimento, mais a gente se afasta de objetivos materiais. Cara, isso, assim, é muito forte. E muita gente foca em objetivos curtos, tal, algo que não seja tão, assim, além, porque tem medo de se frustrar também, né? Isso. Porque busca essas questões materiais. Claro, é importante as coisas materiais, financeiras, ninguém aqui é bobo de falar que não, né? A gente não somos hipócritas. Mas, cada vez que vai passando o tempo, essas questões de espiritualidade, tal, de pessoas, de você estar ali, de conviver, você, cara, isso vai despertando. É igual a gente foi treinar hoje, foi na academia, e você falou assim pra mim, Pedro, cara, a hora que você corre uma maratona, cara, você fica num estado assim... Exatamente. E quando a gente começa a estar com as pessoas, ter bons relacionamentos, ajudar, ter esses focos, cara, é a mesma sensação. Cara, na hora que chega alguém e fala, cara, chegou pra mim, eu fui fazer uma corrida em Goiânia, e lá na hora que eu cheguei lá, tô lá, a pessoa me cutuca e falou, oi, doutor Daniel, isso aqui. Eu falei, cara, me segue no Instagram, né? No meu Instagram pessoal, né? Aí a pessoa falou, nossa, eu te sigo lá no Startê, e você tá me ajudando muito. Cara, que sensação. Você bizarro, poder ajudar, você poder, cara, você poder ver que você tá fazendo diferença na vida das pessoas. Isso passa a ser algo que te traz uma sensação muito boa, às vezes até mais que dinheiro, né? Exatamente. Então, cara, é um negócio fenomenal. Né? E sempre foi a nossa ideia, né, Dani, assim, porque a gente sempre ajudou naquele nosso vínculo médico, quem tá próximo da gente, pacientes, tal. E agora a gente quer expandir. Exatamente. E aí, por exemplo, nós temos 37 anos, considero que a gente seja jovem, mas nem tanto, né? A gente está falando para vocês que a gente chegou até um patamar bom profissional, graças a Deus, pessoal. Mas a gente não tinha, na idade da maioria dos nossos espectadores, objetivos bem definidos. Então a gente sofreu por alguns anos por falta disso, talvez. Já pensou se você que está aí assistindo, você entende isso que nós estamos falando, a importância disso, de sentar aí agora, aí a gente vai entrar nessa dinâmica, né? Tem um livro, cara, eu indiquei esse livro no outra conversa que a gente teve, e vou indicar sempre, que são os livros, no geral, do Tony Robbins, mas tem um livro específico que ele fala dessa importância de ter metas e objetivos,
E ele explica, ensina a gente a fazer uma dinâmica, porque tem muita gente que fala assim, não, tá bom, eu entendi a importância de ter objetivos. Por onde eu começo? O que eu vou fazer? Como que eu vou definir isso? Então é importante, né? Porque quando a gente fala disso, não é só parar aqui e pensar sobre isso por 1 minuto ou 2. Você tem que colocar no papel. Escrever os seus objetivos no papel. Nós vamos falar um pouco sobre essa dinâmica, tudo que você deve fazer. Mas depois isso deve ser pregado na parede de um armário, de um negócio, para você estar sempre vendo. Porque qual que é a importância de você estar sempre voltando nos seus objetivos? Você fica focado naquilo ali, você começa a materializar aquilo ali na sua cabeça. E aí entra aquela parte de falar em ser muito específico em relação aos objetivos, né? Por exemplo, eu quero que o Pedro cita, seja um objetivo pessoal, financeiro, etc., o que for, mas eu quero que você cita um objetivo seu, o prazo que você espera alcançar e como que você materializa ele na sua cabeça. Pra eles entenderem do que a gente está falando. Cara, vamos... eu falei muito aqui sobre essas questões não materiais, mas eu acho que fica um pouco mais palpável para quem está nos assistindo essa consideração do material, né? Para ser específico. Então, veja, agora o Daniel sabe, eu vou mudar de clínica, né? Você está construindo? Eu estou construindo e tal. Então eu tive um objetivo. E olha só, quando eu adquiri esse imóvel, foi há 2 anos e meio, quase 3 anos atrás, essa região, ela não era comercial, mas eu sabia que poderia vir a ser, né? E aí... Então, inclusive, era um objetivo com certo risco. Exatamente. Então, objetivo com risco, mas aí eu comecei a especificar durante esse processo, né? Então, eu queria ir para um lugar melhor, maior, porque hoje eu atendo em um prédio comercial na rua, eu queria ir para a rua. Uhum. E desde que eu voltei para Ribeirão, eu fiquei 3, 4 anos procurando esse imóvel, cara. Você tinha bem definido na sua cabeça como era aquilo ali? Então eu tinha aquele objetivo, eu quero um imóvel assim, nessa região tal, então cara. Você tinha um bairro específico. Então, exatamente. Então assim, eu passei 3, 4 anos atrás disso. Só que nesse processo todo eu estava bem, estava feliz. Sua felicidade não dependia disso. Exatamente. Eu estava ali curtindo meu consultório, toda a equipe, as pacientes, grato, feliz da vida. E aí, quando deu certo, aí eu fui objetivo com relação à reforma. Mas então, até então, ter uma clínica na rua era um objetivo a médio prazo, vamos dizer para você. Sim. Que você pretendia em 5 anos, em 8 anos, vamos dizer. Exatamente. E aí, a partir do momento que deu certo, aí eu tive que fazer as reformas, tal, a gente está lá construindo, e já tem tudo com relação à especificidade desse objetivo, né? Então a gente vai chegar no estágio final desse objetivo. Específico, a cor, quantas salas, quem vai estar ali, o cheiro, o paisagismo, tudo bem determinado. Você se vê lá dentro desse imóvel. Exatamente. Desde que você planejou ele, colocou ele como objetivo, você às vezes sonha que você está lá dentro atendendo. Exatamente. Específico. Então isso é quando a gente fala específico, ser específico em relação aos seus objetivos. Então, por exemplo, a gente tem alguns mentorados no Startee, pessoas que a gente reúne regularmente para ajudar nisso tudo que nós estamos falando. Certa vez, né, aqui em casa mesmo, a gente reuniu e isso é um bloqueio. As pessoas têm um bloqueio muito grande em liberar sua mente na hora de estabelecer os objetivos. É aquilo que a gente falou no começo. As pessoas tentam se ater a coisas que elas têm certeza lá no fundo que elas vão alcançar. Então, geralmente a gente fica preso nos objetivos de curto prazo. Mas um dos nossos mentorados, ele tem filhos e tal, ele está passando por uma situação um pouco difícil, porque não tem, por exemplo, não sobra dinheiro para fazer um passeio e tudo com os filhos. E um dos objetivos materiais dele era ter uma caminhonete. Ele falou, não, um dia... Aí na hora que eu forcei muito a barra, ele soltou esse objetivo. Não, um dia eu quero ter uma caminhonete. Eu falei, falou baixinho, né? Eu falei, não, fala mais alto. Não entendi. Não, um dia eu quero ter uma caminhonete. Eu falei, tá bom. Qual caminhonete? Ah, não, qualquer uma. Não, eu falei, não. Você não pode ficar com essa ideia. Qualquer uma, não. Qual que é a marca da caminhonete que você quer ter? Ah, eu quero... Ah, doutor, será? Eu fala? Não, eu quero ter uma Ford Ranger. Tá bom. Nova ou usada? Ah, fala. Nova. Qual cor? Azul. Como? Cabine dupla ou assim? Dupla. Qual que é o cheiro que você sente dentro dessa caminhonete?
Aquele cheirinho de novo, você sente? Sente. Você se vê dentro dessa caminhonete viajando com sua família, seus filhos brincando lá atrás? Me vejo. Isso é ser específico em relação ao seu sonho. Isso aí. E isso a gente pode transferir isso para qualquer área da vida. Então, por exemplo, vamos colocar uma meta, um objetivo e um sonho nosso que não é financeiro. É que o Starter dê certo. Onde que eu me vejo? Eu me vejo num palco. Aonde? Numa faculdade. Aonde? Vamos pôr aqui na Uni Evangélica aqui. O que você está fazendo? Estou dando uma palestra sobre crescimento pessoal e profissional. Para quantas pessoas? 500 pessoas. Como é que o povo tá? O povo tá com os olhos arregalados de jeito, achando bom demais. Como é que é? Eu tô me sentindo bem, meu coração tá a 120, de tanta felicidade. Entendeu? É isso aí. E como é que acabou? Todo mundo em pé aplaudindo. E eu fazendo diferença na vida de um monte de gente. Então isso é ser específico em relação à meta. A gente tem essa meta do Starter, juntos. Ter um parceiro, nós vamos falar um dia, é o combustível para os seus sonhos. Exatamente. Qual o maior combustível para atingir seus objetivos? Ter um parceiro. Exatamente. Que é o que a gente tem hoje. Então hoje eu sou seu combustível, você é o meu. Nesse projeto Starter. Né? E é uma meta a curto prazo? Não é. Que a gente está vendo que é batalhado. Mesmo você querendo fazer diferença na vida das pessoas, não é de hoje para amanhã. É uma meta nossa de médio e longo prazo. Poder ter muita gente assistindo a gente, tudo isso que eu falei está bem específico na minha cabeça. Nós vamos atingir? Uai, não sei, a gente tem a meta e a gente tem o plano. Tendo a meta, a gente consegue traçar o plano. Exatamente. Qual que é o plano, Pedro? Nós vamos se ver a cada 2, 3 meses, nós vamos gravar conteúdo, nós vamos planejar aula, 1 aula, 2 aulas, 3 aulas, podcast, nós vamos estudar. Nós temos passo definido. E aí, Dani, e olha só, e o mais importante, a gente está curtindo esse processo. Concorda? O que eu falei para você lá no começo? Falei, Pedro, será que a gente um dia vai ter um público grande nisso? Pode ser que não. Mas qual que é a caminhada disso? A gente vai se encontrar mais. A gente vai unir nossas famílias, a gente vai estudar mais, a gente vai aprender a falar mais. Então, existe a meta final, mas existem as metas que vêm durante. Exatamente. As específicas, pequenas. Sempre vai haver aprendizado. Se a gente colocar metas e objetivos como um destino final de uma viagem, essas outras coisas são os destinos intermediários. Então, eu vou para os Estados Unidos de carro, mas eu vou parar ali em São Paulo, na sua casa, eu vou parar não sei aonde. E aí nós vamos entrar num momento que a gente fala o seguinte, eu vou ser feliz só a hora que eu chegar nos Estados Unidos? Não. Eu vou abrir a janela do meu carro e vou curtir a viagem. Exatamente. Isso é um ponto crucial para as pessoas entenderem, né? E a gente acabou de gravar, né, no vídeo anterior, sobre ansiedade, né, sobre depressão. Então as pessoas não têm paciência, cara, de esperar isso. E você curtir todo esse processo é maravilhoso demais, é bonito, você vai e tal, você tem que estar feliz e grato, né? E a gente tem esse perfil, né, já encarnado na gente, a gente já está assim empenhado nisso. Poderia ser diferente? A gente lá, sei lá, com 20 anos? É o que a gente está falando, poderia ser, são as evoluções. Então imagina igual você falou, uma pessoa hoje jovem, 18 anos, acompanhando a gente, tendo essa visão de objetivos, de mindset, aonde essa pessoa pode chegar, cara? É infinito, né? Cara, aonde a gente pode chegar? Cara, eu queria ser veterinário quando eu fazia. Não tem nada a ver. Minha vida mudou completamente. Eu virei médico. Eu não imaginava ter nada, cara, financeiro. Hoje eu tenho uma casa bacana, tenho carro, né? Eu posso trocar o carro a hora que eu quiser. Eu estou realizando outros sonhos, tenho uma chácara. Cara, e se eu continuar com esse mindset e com essa questão de traçar objetivos e planos pelos próximos anos da minha vida? Eu vou ver até 80 anos, então quer dizer que eu não cheguei nem na metade da minha vida. Quando o cara está com 20 anos, ele não chegou nem a 25% da vida dele ainda. Exatamente. Se ele já começa com esse negócio de traçar planos, objetivos e traçar o desenho do que ele precisa fazer para chegar lá, cara, onde que esse cara vai chegar? E aí é a grande diferença, não é o que estudou, deixou de estudar, fez faculdade, não fez. Aí é a grande diferença dos caras que chegam longe, cara. E ele sabia o que ele queria, ele traçou um plano, e ele se manteve fiel àquele plano e fez tudo que fosse necessário para chegar lá. Exatamente. Que é o que a gente quer que o pessoal aprende. Exatamente. Que é o que eu aprendi há poucos anos. Véio.
Você entendeu? Exatamente. Agora, Pedro, vamos tentar passar um pouco para o pessoal a dinâmica, né, de como fazer isso. Então, eu acho que o pessoal não é possível, já entendeu a importância de ter esses objetivos bem traçados. Né? Aí existe uma dinâmica que a gente fez na clínica com as meninas, de objetivo e meta, e depois a gente mostra para elas que talvez a gente tem que pensar em sonho também. Né? Como que você faz a sua dinâmica de traçar objetivos? Né? E como que você passa para as pessoas, por exemplo? Hoje, eu tenho objetivos a longo prazo, só que assim, esse a longo prazo, ele tem uma limitação também, né? Porque imagine, igual a gente tem esse objetivo do Starter, a longo prazo, né? Da gente estar em um lugar ajudando muitas pessoas, tal. Isso pode ser daqui 2 anos, pode ser daqui 10. E a hora que a gente atingir isso, o objetivo vai ser outro, concorda? Então eu tenho um objetivo que eu considero a longo prazo, que eu calculo mais ou menos 5, 10 anos. Objetivos diferentes, 5, 10 anos, tá? Isso, e aí eu diferencio na minha vida, profissional, pessoal, espiritual, relacionamento, tá? E relacionamento familiar mesmo, em casa, tá? Porque existe o relacionamento familiar, família, tio, primo e tal, e relacionamento dentro de casa, filho, né? Filhos e tal. Então eu sempre estabeleço esses objetivos a longo prazo, que geralmente são poucos, porque a gente tem essa limitação. Então, assim, com relação ao objetivo a longo prazo, geralmente são poucos objetivos, porque a gente não tem visão, a gente não é futurista, né? Assim. E alguns objetivos de curto prazo, por exemplo, daqui a 1 ano, 2 e 3 anos, né? Então, eu sempre, igual você, assim, eu sempre tento fazer assim para o próximo ano, no máximo 2 anos esses de curto prazo, e um mais a longuíssimo prazo que eu deixo ali, igual você falou, eu deixo num plano de visão meu. Eu não deixo escancarado na parede, mas seria o ideal deixar ali, né, pra gente ter essa visão. E aí, cara, a partir disso eu vou traçar metas. Então, por exemplo, um objetivo meu de saúde, cara, eu quero chegar com 40 anos saudável, com peso favorável, com bom percentual de gordura e massa magra. Correndo uma maratona comigo. Correndo uma maratona, fechou. Ser específico, correr uma maratona, fazer um tempo abaixo de 4 horas. Então, assim, eu tenho essa questão. E aí, eu tenho uma visão, por exemplo, que eu vou ter de bem-estar próprio meu. Eu tenho uma visão de corpo que eu quero estar. Eu tenho uma visão do que eu quero, por exemplo, eu quero colocar uma sunga e estar bem com o meu físico, por exemplo. Só que para isso, todo ano, eu preciso estar praticando atividade física. Todo dia, né? Quase. Então, aí naquele ano eu tenho aquelas metas. Então, por exemplo, com 40 anos eu quero estar assim. Bom, então nesse ano eu vou treinar tantas vezes no ano. Nessa semana, durante a semana eu quero fazer tantos dias de atividade física que seja musculação e a outra parte voltada para aeróbico. Estabeleça esses objetivos e tem que cumprir isso. Você tem aquele objetivo, você tem um plano traçado que envolve pequenas metas. Exatamente. A meta é ser fiel, ir na academia, ir tantas vezes, né? Exatamente. Então, assim, é isso que eu ia falar em relação à dinâmica. Você que está aí assistindo, o que você vai fazer? Assim, você pode até pausar o vídeo para fazer isso, ir pausando, ir fazendo, ou terminar de assistir e fazer, voltar aqui quantas vezes quiser. Você vai parar, vai pegar caneta e papel. Isso é a dinâmica que a gente fez com o pessoal que a gente está mentorando. E você vai pegar e vai ficar 15 a 20 minutos escrevendo nesse papel tudo que vem na sua cabeça que você queria conquistar, ser ou ter na sua vida. Sem se limitar. Você não vai se limitar se é possível, se não é possível. Você vai começar a escrever. Escreve tudo que vier na sua cabeça, 15 a 20 minutos. Esse é o primeiro passo. Segundo passo. Você vai pegar os principais objetivos ali, o que você quer ter, ser ou fazer, os principais 10 vamos pegar. Nesses 10, esse é o segundo passo. Próximo passo, você vai estabelecer prazos. Não, isso aqui eu quero em 1 ano, isso eu quero em 5, isso aqui eu quero em 10. Você vai dividir em prazos. Quarto passo, olha como complexo que é. Isso é dificílimo. E fora isso, Pedro, você pode dividir por áreas, igual você falou.
espiritualidade, família, profissão, financeiro. Tudo isso você vai ter 5 a 10 metas, deixa a mente fluir. Às vezes você vai precisar de 1 hora. Às vezes em 1 hora você não vai escrever uma linha. É difícil. Tem gente que vai escrever 10 páginas, excelente. Pega tudo, as principais 5 a 10 metas de cada área da sua vida, estabelece os prazos de cada uma. Pronto. Para chegar naquilo ali, o próximo passo vai estabelecer um plano. Dentro desse plano, o que é importante você refletir? Quais são os recursos necessários para chegar naquilo ali? Desses recursos, quais eu já tenho, quais eu não tenho? Eu vou dar um exemplo para vocês sobre o nosso objetivo dentro do Starter. Quando eu tracei o plano, meu plano para o Starter, eu percebi que eu precisava ter mais conhecimento. Para eu ter mais conhecimento, eu precisava ler mais, estudar mais, fazer cursos. Para eu conseguir ler mais, como a minha vida é muito corrida, eu precisava ler mais rápido. Para eu ler mais rápido, eu tive que ir atrás de um curso de leitura integral, ou algumas pessoas chamam de leitura dinâmica. Fiz o meu curso. 6 meses fazendo curso, estudando 2 vezes ao dia, fazendo uma aula com a professora online 1 vez por semana. Para aprender a ler mais rápido, para poder ler mais livros, para poder ter mais conhecimentos, para poder agregar mais aqui no Starter. Entendeu? Então é isso. Eu estabeleci uma meta, o tempo para aquela meta, os recursos que eu precisava, o plano, e comecei a executar o plano. Então o próximo passo é executar o plano. Entendeu? É isso. Essa é uma dinâmica. E aí você vai fazer isso para o Starter, você vai fazer isso para sua vida, relacionamento com a minha esposa, com as minhas filhas. Por exemplo, físico, eu vou correr uma maratona ano que vem, no outro ano eu vou começar a fazer triatlo. Então são isso, objetivos, plano, passos e começar a seguir. E pessoal, como o Daniel disse, é difícil de fato, né? Você vai levar um tempo fazendo isso, mas não deixe de fazer. E no futuro mais próximo, nós vamos especificar um pouco mais esse assunto dentro de uma mentoria. A gente já tem alguns mentorados, como o Daniel disse, e essa dinâmica tem trazido assim, vários pontos positivos e as pessoas começam a enxergar de uma maneira muito diferente a vida e os resultados são incríveis, né, Daniel, que a gente tem visto aí. Então, lógico, se você ficou com muita dúvida, tá difícil, é normal, né? Vai passo a passo, vai devagarinho, que você vai conseguir construir. A gente está aqui para te ajudar também, tá? Então, se tiver alguma dúvida, também vai perguntando. A gente vai fazer bastante conteúdo sobre isso ainda, né? Mas não deixe de fazer essa dinâmica que o Daniel passou. Isso é muito importante, tá? Isso vale a pena. Perca um tempo da sua vida, aliás, ganhe tempo na sua vida fazendo isso, né, Daniel? E volta naquilo ali, muda se for necessário, prega na parede para você ver todo dia, executa todo dia, mas não deixa para ser feliz só a hora que você chegar. Curte a paisagem, abre a janela, curte o processo. Só para vocês entenderem como isso faz diferença na vida do pessoal, meus 3 mentorados aqui, que a gente tem alguns encontros, a gente conversa muito, né? Eu tentei agendar com os 3 para vir aqui conversar com a gente, hoje ou amanhã. Nós chegamos até o ponto de traçar metas e planos. Nós ainda temos muito por vir ainda, muitas conversas presenciais para fazer. Nenhum dos 3 podia. Por quê? Cara, a vida dos caras virou uma loucura. Eu mandei mensagem que falou, você vai conseguir vir hoje? Falou, não. Eu falei, por quê? Estou em atendimento. Um atendimento que é um projeto novo que ele começou depois das nossas conversas. Ele já tinha um emprego com carteira assinada, tudo. A gente veio e conversou, a mente dele explodiu. Ele se associou com as outras pessoas da área dele e começou outra coisa. Então ele falou, cara, eu não posso ir, não vai dar para eu ir porque eu estou ocupado. Eu falei, caramba, o outro também está abrindo uma segunda unidade do negócio dele. Não ia bem e tal, mas ele resolveu que aquilo ali ia ser bom para ele e tal. Então assim, cara, traçar meta e plano, cara, pode fazer a sua mente explodir. Faz toda a diferença, né? Nossa toda senhora, que é isso, cara? Faz toda a diferença. Bom, Daniel, mais alguma coisa? Quero fazer um negócio meio maluco aqui. Tá. Alisson, vem cá. Senta aqui, meu filho. Vê se a câmera aqui vai pegar você. Senta aqui. Eu vou mostrar uma coisa pra vocês. Deixa que eu olho. Olha lá, vê se tá pegando. Tá pegando?
Aí, olha, se você ficar assim, fica. Então vai. Senta aqui, Pedrão. Pronto. Vamos lá. Menino, o Alisson, cara, é um cara que a gente tem convivido muito. Sim. Convido com ele até mais que minha esposa, talvez. Porque a gente tem uns projetos juntos de produção de conteúdo, de outras coisas. E eu sei que ele é um cara da cabeça boa, trabalhador. Sem agredir ele, só chuta quantos anos o Alisson tem. Chuta. 34. Quantos anos você tem? 29. Ele é novo pra caramba e o que esse cara já produziu e produz e o que ele é procurado hoje na área dele é uma coisa fenomenal. Eu daqui a um dia não vou conseguir mais fazer, a gente não vai conseguir fazer nada com ele. Então é um cara da cabeça boa. Alisson, você tem 60 segundos para me falar sobre metas da sua vida, objetivos e metas que você tem na sua vida. Tem que falar perto ali do microfone? Eu acredito que seja. Toma aqui o microfone. Eu vou tirar aqui. As palavras estão com você. Você já está pensando. Rapaz, já tá isso é parado. novidade, hein? Você já perdeu 20 segundos. Não, é o seguinte. Eu vou te dar novamente 60 segundos Metas. para fazer uma tempestade de ideia das suas metas e objetivos da sua vida. Tá, ok. Metas e objetivos. Já tenho formato, ideia de uma nova moradia, uma construção. Segundo, automatizar o meu negócio. Mas assim, para quanto tempo você pensa essa moradia? A moradia é 2 anos. Já está mas definido. deixa fluir. Deixa fluir. 2 anos, porque moradia. depois você vai fazer essas observações. É. Deixa fluir tudo, que você tem 60 segundos para falar. 2 anos moradia. Já concluí a construção do meu estúdio próprio. Então, até 1 ano, deixar de forma automatizada o meu trabalho. Ter pelo menos mais 2 fontes de renda passivas. E até então minhas metas são essas. Então, Deu? Deu. Faz suas observações. Tá. E... Lá vem lapada. Não. E quando você pensa, um exemplo, que a gente estava até conversando um pouco atrás aí. E quando você pensa em renda passiva? 1 ano você disse, né? Isso. Isso é um objetivo, você ter uma renda passiva. De quanto? A renda em valores? Isso. Hoje 20 mil. Tá. Tem uma renda passiva de 20 mil. Tá. E aí, qual é o seu plano para você chegar lá, assim? Você já estabeleceu? O plano, porque assim, é o plano que eu coloco, junto com a construção que hoje vai me tomar, porque hoje eu estou construindo com recurso próprio, aí eu tento vincular o plano junto com, para me obter a renda, para me criar essa renda passiva, que hoje eu imagino através de um outro negócio que eu tenho imaginado com aluguéis e também de aluguéis de salas comerciais numa região que eu imagino aqui na cidade. Tá, ok. Então você tem o objetivo, o prazo, você tem a especificidade do valor e você tem esse plano de como você vai fazer, né? Aí o que eu imagino? O meu próprio negócio, ele crescendo, né, de forma automatizada, eu consigo obter a renda para mim adquirir esse... Ótimo. É isso, né? Mas deixa eu fazer algumas observações que, cara, você pode chamar. Nós já chamamos algumas pessoas. Olha o que aconteceu, que eu observei, que eu tinha certeza que ia acontecer. Ele demorou um tempo para começar a falar. Ele teve que pensar. Ele não tem automático os objetivos da vida dele. Segundo, ele ficou preso em objetivos que para mim são curto prazo novamente. A maioria. Tudo bem, tem aí uma meta, mas é uma coisa muito vaga. Terceiro, ele listou 3 ou 4. Né? Mas assim... Poucos objetivos. Quarto, muito pouco específico em relação aos objetivos. E por quê? Porque ele não tem um plano traçado. Ele não se sentiu, ele não viveu uma vida dentro do sonho dele. O Tony Robbins fala disso. Fala assim, você tem uma meta e um sonho. Sabe o que o Tony Robbins fala? Como seria o dia ideal na sua vida? Você tem que saber isso. Não, eu quero acordar às 5 horas, ir para academia, eu quero fazer uma cirurgia, depois eu quero ir lá gravar vídeo para o Starter, depois eu quero depois eu quero pegar minha filha na escola, sair para correr. Como seria um dia perfeito na sua vida, quando você achar que você é bem sucedido? Hoje eu vejo assim minha vida, por exemplo, eu vejo minhas filhas, eu tenho 3 filhas, né? Eu vejo, por exemplo, ela fazendo parte do meu objetivo de vida. Isso. Então elas... Aí outras coisas. O crescimento delas, né? Desde você ter uma boa formação, de você estruturar bem e de eu fornecer uma boa condição para que elas possam crescer ainda mais. Assim, eu acho que assim, ele
é igual você falou, ele já tem uma cabeça muito boa, né? Já tem um direcionamento. Pelas perguntas que eu fiz, você foi traçando um plano ali, né? Mas é lógico, a gente teria horas aqui para conversar, como se fosse uma mentoria, mas esses objetivos de longo prazo, igual a gente falou, tal, geralmente, às vezes você vai conquistando um passo ali, um objetivo mais curto, você aprende algumas coisas, evolui, e aí só então você começa a pensar um pouco mais a longo prazo, né? Mas seria bom adiantar isso, mas sem cobrança, vai no seu tempo, né, Daniel? Eu acho Mas que você viu que trava? Trava. trava. Eu acho que todo mundo tem um sonho, tem uma vontade, de repente, mas não é algo muito vago, não está formado ainda, até mesmo pela própria falta de fé em si mesmo do processo. Exatamente. Entendeu? E aí se eu mudar o nome de objetivo para sonho? Exatamente. Você muda o nome. Me de fala, objetivo eu quero pra que você sonho. fale só um sonho seu. Sonho a gente acaba considerando que é algo que não necessariamente você precisa atingir. É um sonho na sua vida. Fala sem se limitar, um sonho. Um sonho. Você fala assim, não, sonho. Sonho. Beleza, sonho. Hoje você... É estranho esse sonho. Pode falar, É fala. um dono da maior produtora do Brasil. Pronto. E por que você não falou isso na hora que eu falei de objetivo? Porque é um sonho. Por que não? Mas Porque você não, no tem momento, fé você não nisso. colocou isso como objetivo, mesmo que seja a longo prazo. Mas se você não colocar isso como objetivo e deixar só no plano do sonho, você não vai traçar uma estratégia, um plano, e a chance de você chegar lá é menor. Se você considera que isso é possível e torna o seu objetivo Hoje eu tenho, específico. Igual, Não, eu me vejo dentro de um prédio mas de isso aí 300 eu ia metros falar. quadrados, 300 pessoas trabalhando para mim. Você tem que se ver. Mas eu tenho algumas partes assim, às vezes eu vou dormir, às vezes tento dormir pensando nisso, e eu imagino cada detalhe, eu imagino os computadores, eu imagino, por exemplo, até a estrutura física, a questão de estacionamento, os setores lá dentro, eu fico calculando nisso. Aí às vezes eu me pego na falta de fé, olhando para mim mesmo e falo, cara, hoje eu estou com dificuldade de encontrar pessoas para trabalhar para mim. Imagine ter por exemplo, hoje tem em Anápolis, não vou citar nome aqui, mas tem uma empresa que ela é grande o suficiente para me admirar ela e olhar, espelhar nela. Inclusive ela tem prêmios aí internacionais em Anápolis sobre como é bom trabalhar naquela empresa. E hoje eu fico olhando, inclusive eu tive a oportunidade de entrar nela e eu olho e falo, cara, eu imagino, materializou meu sonho aqui. Então eu vou usar isso aqui como referência. E eu utilizo. Não é do mesmo ramo do meu negócio. Eu tenho um negócio de noivas e eu pego aquilo e jogo dentro do negócio de noivas, filmes de casamento. E olha só que interessante, né? Porque apesar dele não ter falado, ele tem essa ideia, né? Tem a ideia. E a gente fica às vezes com uma certa timidez de às vezes expor isso, né? Então assim, eu quero ser o melhor, não sei o que. Porque às vezes a outra pessoa vão me julgar, vai ter preconceito. Mas quando você está num ambiente próspero, com pessoas que têm o mesmo pensamento, elas vão fortalecer. Por isso que o ambiente ele faz diferença também, né? Diretamente ali no processo da pessoa. E é por isso que o Starter vai fazer diferença. Sim, na vida de tanta gente. É que é a possibilidade de muita gente conviver com a gente e também da gente conviver com muita gente. É igual, porque todo mundo se acrescenta. Eu chego, às vezes assim, eu gravo muito o Daniel e agora eu estou tendo a oportunidade de gravar você. E o projeto do Starter, eu absorvo muita informação. O Daniel, ele pega muito o Starter para a vida lá nos outros projetos que a gente grava. Né? Então, assim, isso eu vou absorvendo. Quando eu estou gravando aqui, eu me sinto, assim, extremamente motivado e falo assim, cara, tudo é processo, é você formatar e você organizar. Às vezes, quando eu saio daqui, é um choque de realidade muito grande. Porque a convivência do meu círculo, onde eu estou convivendo, tenta me alterar, mas eu fico tentando alterar eles. Porque a energia faz diferença. A energia faz diferença. A convivência, cara. É por isso que tem que estar o tempo todo. É igual eu falei com o Daniel, fazer mais reuniões, estar mais junto. Sim, é igual vocês falaram. Assim. O processo de vocês no futuro é o que é atingir inúmeras pessoas no Starter, né? Mudar as vidas das pessoas. Só que esse processo dos encontros, da convivência, de vocês vão fortalecer mais. É isso aí que é a diferença, eu acredito. É isso aí. E tem espaço para vir sentar aqui. Vem aqui, cadê quem tá aí? Ó? Vem aqui, senta aqui. Me pegou de surpresa. Senta aqui, porque tem espaço demais para vocês aqui no Starter. A gente quer que você venha conviver com a gente aqui todo dia e crescer assim como o Alisson está crescendo, eu, Pedro. É isso aí, Pedrão? É isso aí, Dani. Valeu!